paz esteja convosco, irmãos. Aqui é o vosso amigo no Cristo Luciano Rocha, em mais uma oportunidade no nosso canal do Estúdio Teológico. Isso mesmo, estou alegre em Deus, feliz em poder estar juntamente com você nessa referida oportunidade. E quero continuar convidando você a estar conosco, interagindo em nosso canal do Estúdio Teológico, deixando seu like, seu comentário, ativando o sininho, compartilhando com amigos e familiares o nosso canal. Para você que está nos conhecendo a partir de agora, né, o sentimento, o intuito do nosso canal, ele é um canal, para você conhecer melhor, ele é um canal simples, ele é um canal singelo, e nós temos um sentimento de estar sempre, de algum meio, trazendo uma edificação, conforto, consolo, através da palavra de Deus, e esse é o nosso sentimento do nosso canal. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero convidar você a continuar conosco, acompanhando o nosso canal, que nesse mês nós estamos trabalhando a temática da Reforma Protestante, ou se comemora no dia 31 de outubro, mês de outubro, se celebra os 503 anos da Reforma Protestante. Foi no dia 31 de outubro, né? Nós nos alegramos em Deus, porque no dia 31 de outubro nós celebramos um momento especial, onde Martinho Lutero ele prega as 95 teses às portas da igreja no castelo de Wittenberg, né? Então, nesse mês nós temos postado, no mês de outubro, aí, algo muito especial. Temos postado os vídeos falando sobre a importância na história da igreja que teve. Os vídeos posteriores nós falamos a importância que teve a Reforma Protestante, né, na história da igreja. Falamos também sobre o Sola Escritura, falamos sobre o Sola Fide, e nós queremos dar sequência trabalhando esses 5 solas da Reforma, a importância que eles tiveram na Reforma Protestante, e quero convidar você a continuar conosco, ok? Então, só para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler um texto bíblico que é muito importante para nós estarmos tratando essa temática. Se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, e o versículo de número 8 apenas eu vou estar lendo, e vamos estar falando sobre este pilar da Reforma Protestante, que é o Sola Gratia. Exatamente, é isso que nós vamos estar falando hoje, ok? Diz assim a palavra de Deus, Efésios 2 e versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ok? Então, mediante essa situação, mediante esse texto bíblico, eu quero estar falando com você sobre o Sola Gratia, ok? Então, se nós olharmos esta grande verdade da palavra de Deus que nós acabamos de ler, à luz daquilo que nós queremos tratar sobre a história da Reforma Protestante, um dos pilares, né, da Reforma Protestante do século XVI foi também o Sola Gratia, né? A salvação. Entende-se que a salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. O galês, né, conhecido Martyn Lloyd-Jones, ele chega a declarar que a salvação ela é algo especial. Ele diz exatamente assim, que na vida do cristão é tudo pela graça do início ao fim. Ele fala que na vida do crente é tudo pela graça do início ao fim. Então Deus planejou, Deus executou e consumou a nossa salvação. Então aquilo que foi planejado na eternidade e realizado na história que nós presenciamos, isso será consumado na segunda vinda de Cristo, que é a salvação do ser humano. Então, se nós olharmos dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz exatamente aquilo que nós acabamos de ler aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e o versículo de número 8, que nós somos salvos pela graça, e isso acontece mediante a fé. Então Deus ele nos tira das entranhas da morte espiritual e nos ressuscita, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez nos assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. É o que Deus fez por nós. E eu gostaria de destacar aqui
4 pontos importantes, né, sobre esta grande verdade, essa gigantesca verdade da salvação pela graça. Tá? Então, o sola gratia. Deus, ele nos salvou não por causa dos nossos méritos. Essa é a primeira verdade que eu gostaria de destacar aqui. Que Deus, ele nos salvou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A salvação, ela não é uma conquista das nossas atitudes, não é uma conquista das nossas ações, não é uma conquista das nossas obras, mas é uma oferta da graça. É uma oferta manifestada da graça a nós. Nós não somos salvos pela obra que nós realizamos para Deus, que nós realizamos em prol de Deus. Não, muito pelo contrário. Nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos para Deus, mas nós somos salvos pela obra que Deus realizou para nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós somos salvos. A salvação, a grande verdade, ela não é uma medalha de honra ao mérito que nós recebemos e colocamos ela em destaque em nosso peito, né? Mas ela não é uma medalha de honra ao mérito, mas nós temos que entender que ela é para nós algo extraordinário. Ela é um presente imerecido de Deus. É um presente que Deus nos concedeu. Em vez de Deus aplicar em nós o juízo que ele tinha reservado para nós, o seu justo juízo, né? Porque o que nós merecíamos? Nós merecíamos o juízo iminente de Deus. Deus não fez isso. Deus aplicou esse juízo em seu Filho, e como um substituto, concedendo para cada um de nós gratuitamente a sua bondade, a sua infinita graça. Tá? Segunda verdade que eu gostaria de destacar aqui sobre o sola gratia é que Deus nos salvou não pelo nosso esforço, mas pelo sacrifício do seu Filho. Tá? Então não é pelo nosso esforço. A salvação não é um resultado do meu esforço, não é o resultado do seu esforço, não é o resultado do esforço humano, mas ela é uma ação divina, é um ato soberano de Deus. É um ato soberano de Deus. Se você for ler ali em Efésios, no capítulo 2, se não me trai a memória, o primeiro bloco de versículos, do 1 ao 10, se não me trai a memória, você vai ver ali que o apóstolo Paulo, ele pinta um quadro extraordinário dentro desse contexto que nós estamos falando aqui. Ele nos mostra como Deus tira o seu povo das trevas e faz o assentar, né, num grande trono, né, o faz assentar um trono, das trevas para o trono. É o que Deus faz com nós. Nos tira do pecado, nos tira das trevas e nos faz nos assentar no trono. É algo muito glorioso da maneira que ele pinta aqui. Então, a salvação não é o resultado do nosso esforço, mas é uma ação divina. Não é fruto do nosso trabalho, mas é um sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É fruto do sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito, o sacrifício genuíno de Cristo na cruz. E não é consequência das obras que nós realizamos, conforme nós falamos aquela hora ali no começo, mas sim da generosidade, de uma generosa oferta da graça para nós. Então a salvação não é um caminho que abrimos da terra para o céu. Eu abri este caminho, não foi isso que aconteceu. A salvação é um caminho que o próprio Deus abriu do céu para a terra, enviando o seu Filho. Né? Esse caminho, que caminho é esse? É Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então só Ele pode nos reconciliar com Deus, e só por meio dele podemos ter a vida eterna. Só por meio de Cristo nós recebemos a vida eterna. Então não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, exceto o nome de Jesus Cristo, o único nome que importa a qual sejamos salvos. Terceira verdade que eu gostaria de destacar aqui, importante, é que Deus nos exaltou não pelos nossos predicados. Deus nos salvou não pelos nossos predicados. Deus nos salvou da ira divina. Deus nos libertou da ira divina. Deus nos redimiu da ira divina, né? Não pelos nossos pecados, pelos nossos predicados morais, mas por sua graça imerecida. Foi por causa da sua graça imerecida. Deus nos salvou
não pelos méritos que eu tinha, os predicados morais que eu tinha. Não foi por isso que Deus nos salvou, mas por sua imerecida graça. Foi pela sua imerecida graça. Bom, e o que é a graça? A graça é um dom gratuito de Deus, é um dom imerecido. Deus dá a salvação a pecadores indignos. Deus dá a salvação para aqueles que não mereciam. Eu não merecia, você não merecia, ninguém merecia. A Bíblia chega a enfatizar que não havia nenhum justo sequer. E a Bíblia chega a enfatizar, o apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, ele chega a dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da graça de Deus. Então Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos seus inimigos. Estávamos perdidos e fomos achados por Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e recebemos vida em Cristo. Isso é graça. Deus nos tirou da potestade de Satanás e nos arrancou da casa do valente e nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Foi isso que Deus fez por nós. E isso é graça. Nós não merecíamos, isto é graça. Estávamos num caminho largo que conduz à perdição, todos marchando surdos e cegos pelo pecado, obscurecidos pelo pecado, sem entender, sem contemplar a grandeza da salvação em Cristo que Deus fez e propôs para nós. Estávamos a passos largos, éramos escravos do mundo, né? Estávamos escravo da carne, escravo do diabo, mas Deus nos libertou e nos transportou e nos fez acertar nas regiões celestiais. Isto é graça. A graça é o que Deus dá e é o que Deus nos dá e nós precisamos dela. Nós não merecemos, mas precisamos. Precisamos desta graça. Quarto ponto, Deus, Ele nos salvou não para que nós viéssemos exaltar a nós mesmos, viéssemos nos gloriar em nós mesmos, mas para que fôssemos troféus da sua graça, para que fôssemos troféu da sua graça. A salvação, ela procede de Deus, é realizada e consumada por Deus para que Ele receba toda a glória. Para que Ele receba toda a glória. Para que Ele receba toda a glória. O propósito da salvação pela graça é exaltar a Deus e não o homem. É exaltar o Criador e não a criatura. Ninguém poderá chegar no céu, bater no peito e dizer: cheguei aqui pelos meus méritos, pelos meus esforços, porque eu mereci. Ninguém vai poder fazer isso. Ninguém pode atribuir a si mesmo ou mesmo a sua religião. A religião tal me salvou. Não. Todos os que são salvos pela graça. Pela grande e soberana graça, pela graça somente. Não existe nenhum mérito humano nisso. Não existe nenhuma glória atribuída ao homem nisso. Não existe nenhum holofote sobre o homem referente à salvação. Tudo provém de Deus. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E qualquer glória atribuída ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Somos salvos pela graça. Nós somos a coroa, né, da salvação de Deus e nós somos salvos pela graça. E eu gostaria de encerrar aqui dizendo uma grande verdade que o próprio Deus diz em sua palavra, que Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós somos salvos pela graça. Por toda a eternidade nós vamos render glórias, enalteceremos o nome do Senhor, glórias àquele que nos amou, que nos enviou o seu Filho, para que por meio do sacrifício de Cristo nós pudéssemos ser salvos, nós fôssemos salvos. Então, hoje nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a menina dos olhos de Deus, o troféu da graça de Deus. Nós somos o troféu da graça de Deus. Então, tudo é pela graça do início ao fim. Martin Lloyd-Jones, ele foi sábio em dizer essa grande verdade. Tudo é pela graça. A nossa salvação é um ato soberano de Deus. É pela graça. Então o tempo se passou, já se passaram 503 anos e a grande reforma
a grande verdade da Reforma Protestante, né? Passou-se 503 anos e a grande verdade da Reforma Protestante continua ecoando. Sola gratia. Somente pela graça somente. É somente pela graça que somos salvos. Meu sentimento é que Deus abençoe você em Cristo, abençoe sua família, seu lar, e eu espero que esta mensagem, esta reflexão, este pilar possa ter tocado em seu coração, falado com você de alguma forma toda especial. Quero convidar você a continuar conosco. Vamos continuar falando nesse mês de outubro sobre os 503 anos da Reforma Protestante. Quero convidar você a compartilhar com amigos. E eu vou ficando por aqui, né, desejando que Deus te abençoe copiosamente em Cristo. Do vosso amigo e irmão em Cristo, Luciano Rocha. Um grande abraço e fiquem na paz.